Porque quando Jesus fala, não vim para mudar, mas para que as leis do Pai sejam cumpridas, ele veio e para cumprir o que Deus fez. Jesus não mudou o céu, não mudou a terra, não mudou nada. Vocês podem analisar, tudo que Deus fez está do mesmo jeito. Jesus veio para mudar a lei do homem, igual Moisés fez várias leis, os reis fizeram várias leis. Então nós seguimos muitas coisas do Velho Testamento, mas se vocês for analisar esses documentos que vocês verem aqui, vocês sabem que realmente não existia nesse tempo essas coisas que existem hoje. Era tudo material, nada espiritual, porque igual vocês viram, Moisés, ele levava o pessoal de um lugar para o outro, para outro, para outro, para outro, mas ali era tudo material e físico. Quando o Filho veio, ele passou a ser espiritual. O que é espiritual? O espírito é a graça. Jesus deixou tudo que Deus fez aqui na terra para nós, entregou, foi embora, mas ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso tudo comprova a autenticidade do controverso Evangelho de Judas. Então aqui, se vocês entrarem na internet, vocês vão achar essa parte que fala sobre ele. Vamos subindo aqui, vocês vão achar. Aqui vocês acham o papel de que consta sobre a tinta que eles analisaram de que realmente existiu esse documento de que seria o Evangelho que ele escrevia e falava sobre o que foi feito, isso e aquilo. É um estudo muito profundo. Tem vezes que eu não consigo estudar, porque nas páginas, quando eu busco lá para não ser traduzido em português, o original eu não dou conta de ler, porque eu não tenho estudo, então eu não dou conta de ler. Então eu vou ficando pelo nosso português. O texto antigo fala por Pilato. Vamos ver esse aqui, texto antigo. O texto antigo fala que Pilatos ofereceu sacrifício ao filho no lugar de Jesus. Isso aqui tem que estudar muito para saber. O texto traz a explicação sobre o vejo que Judas marca da traição de Jesus. Então aqui, se nós formos ler, eu não vou ler os textos todos, mas vocês estão vendo que eu já expliquei ali antes, Jesus pediu para que Judas traísse ele para que ele fosse entregue. Quando ele foi entregue, aí quer dizer que teve a parte, que os documentos, é muita coisa para a gente ler, então quer dizer que eu não dou conta de ler isso aqui tudo, que eu sou meio ruim de leitura, mas vai constando. Se vocês começarem a estudar a Bíblia, vocês cairiam na realidade de que a Bíblia é que nós temos que estudar. Apesar de que nós temos muita controvérsia na Bíblia, mas o que eu explico para vocês, lembre-se, o caminho certo é o Filho para nós chegarmos ao Pai. Não é idolatria que nós devemos chegar ao ponto de que o Filho é a partida para a nossa salvação. O estudo mostra que o Santo Sudário pode ter pertencido à época de Jesus. Então, quer dizer, que o Santo Sudário, uns falam que foi após Jesus, outros falam que foi antes, mas aqui já está falando dos estudos, o Santo Sudário não é falsificado medievalmente, portanto, o tecido e a data e o período, ele é 300 anos antes de Cristo e pode ser 400 anos após Cristo. Então, 300 AC e 400 DC. Então, isso aí, essa controvérsia que falam, muitas coisas terão que ser bem estudadas, porque nós pregamos muitas coisas também sem saber o que falamos, nós não vamos buscar os estudos e passamos coisas erradas para os nossos fiéis, ou seja, para o nosso leitor, nosso telespectador, e passamos informação errada. Então, se você procurar estudar mais a Bíblia, você vai saber de que essas partes que eu já expliquei para vocês na Bíblia, algumas coisas não estão na Bíblia, estão fora da Bíblia, porque eu busco muitos documentos anterior do Velho Testamento e busco documentos também que estão fora, que não constam na Bíblia. Então talvez eu fale algumas palavras, vocês falem isso é mentira, porque eu não encontrei isso na Bíblia. Não, se vocês estudarem, buscarem todos os documentos anteriores, vocês vão saber de que Jesus existiu e hoje existe e aconteceu tudo, mas nós não sabemos passo a passo o que aconteceu. Nós podemos julgar uma coisa que é mentira, porque vem os cão gulosos, cada um faz uma Bíblia diferente, e vão contando história diferente com o que ele pensa, não com o que está lá na escritura principal.
Se todos seguissem a escritura principal, não existiria duas Bíblias, não existiria duas igrejas, era só uma. Mas então, como vem aquele, falamos assim sobre o Natal que eu falei lá para vocês atrás, o Natal virou um ponto de comércio. O Natal não é o nascimento de Jesus. Natal é uma data comemorativa para que o comércio venda, venda, venda e vendas mais. Então, todas as datas festivas que tem são promovidas pelas igrejas, pelos cangulosos, pelos líderes religiosos e pelos o sistema religioso, essas festas para fazer dinheiro. Que essas festas no tempo de Jesus não existia. Existia simplesmente a festa da Páscoa, que essa festa da Páscoa, se vocês forem estudar lá, vocês vão buscar, de que ela veio antes, no tempo que Moisés saiu com o pessoal lá do deserto e foram para a terra prometida. Os 40 dias que eles fizeram, na saída sua, a Páscoa significa caminhada, uma chegada, uma saída, uma chegada. Então, isso aí que é a Páscoa. Então, eles comemoram a Páscoa na chegada de Jesus, vocês entendam bem, ou na saída de Jesus. Então, a chegada de Jesus, eles passaram para o dia do Natal, porque é um dia histórico que fala sobre o Natal, que é o pinheiro, que eu já falei para vocês em outros documentos, de que quem começou o Natal, essa data do pinheiro, foi a Samira, neta de Noé, a neta de Noé, que começou essa data, quando seu filho Tamuz, ele foi morto. E ela, como era a mulher mais rica de lá, que eles eram os deuses de lá, ela era a deusa, aí ela pegou o filho dela, apareceu morto em cima de um toco, do qual eles tiraram ele de lá, mas mais tarde aquele toco foi produzindo e caiu uma semente ali em cima e nasceu um pé de árvore, de qual deram o nome de pinho. Esse pinho seria hoje dado o nome do pinho do Natal. Então vem seguindo. Aí então a Igreja Católica achou essa data muito bonita e pois jogou essa data do nascimento de Jesus em cima dessa data que vem de lá de Tamir, a deusa daquele tempo. Aí muitas igrejas, elas comemoram essa data que elas comemoram é Mitra, é aquela data lá daquela deusa que mandava o tempo. Naquele tempo era a deusa. A confissão também, a confissão foi feita por ela. Ela julgava aqueles povos pobres, aqueles escravos, qualquer nação ela julgava. Então ela usava dali, ela interrogava aquele povo, fazia pergunta, você fez isso, fez aquilo, igual é usado hoje nas confissões. Aí ela ia analisando e ela ia pondo o ruim que a pessoa fazia de um lado e o bom que ela fazia do outro. Então, ia pondo como fosse uma balança e ela ia pesando. Aí, se os mal que você fez fosse mais do que os bem que você praticou, aí é que viria o perdão ou a condenação. Ela que dava o perdão ou a condenação, igual os padres fazem hoje. Se você fez um pecado grande, ele fala assim, vai rezar 50 Ave Maria, vai fazer isso, fazer aquilo. Ou fala, Deus te perdoa, ou eu te perdoo, não sei como que ele fala, que eu nunca me confessei a padre, não, porque toda vida eu acho que está errado. Essa mente eu tinha de muitos anos, vim comprovando, e hoje eu comprovei de que realmente eu não devia ter feito isso e não fiz. Graças a Deus que eu nunca fiz isso. Então vamos pegando novamente, falando de outros assuntos. Vocês estão vendo aqui, isso aqui foi quando eles, agora no ano 1700, eles fizeram uma escavação lá em Roma, lá, para fazer um grande prédio nesse local aqui. Mas aí se depararam com um cemitério, do qual não dá para você ver direitinho, mas talvez até dê para vocês verem aí. Aqui os ossos, tirando os ossos do esqueleto aqui, ó. Direitinho aqui, não dá para você ver bem, que essa reportagem que estou fazendo aqui, eu estou olhando no computador porque eu não sei salvar isso aqui. O meu estudo na informática é muito pouco, ou seja, eu faço só algumas coisinhas que necessário, mas se é mentira ou verdade eu não sei, mas aqui está mostrando que quando eles acharam esse cemitério aqui, junto com ele acharam alguns documentos também. Você vê aqui, não dá para ver direitinho, mas o crânio da pessoa aqui, direitinho, os ossos certinho estão tirando. Então consta aqui nesse tempo aqui, que eles acharam os documentos de qual consta de que eles poderiam mudar alguma coisa da igreja. O porquê? Na Bíblia está escrito lá, ninguém pode mudar. Há daquele que tirar um pingo do i. Mas eles vêm mudando de acordo
as provas que eles vão achando, vão tirando e mudando a Bíblia. Então nós não podemos brigar, falar a Bíblia é essa que foi escrita no ano 33 até o ano 100, 120. Nós não podemos brigar porque as mudanças vêm vindo. Aí eu, com a minha ignorância, que não estudo, não vejo os fatos dos acontecimentos, eu vou e falo assim, não, porque vocês mudou a Bíblia. Sim, nós temos que aceitar as mudanças, porque vocês veem que o próprio Papa ele faz mudanças na Bíblia. Mas essas mudanças que são feitas de acordo com o pensamento deles, ou talvez uma mentira. Igual eu vi um cientista falando aqui agora que lá em Uberaba acharam uma rãzinha, uma gia, um sapinho bem pequenininho, de 70 milhões de anos. Gente, aí nós temos que acreditar. Mesma coisa aqui na Bíblia. Se eles fizeram, falou que é isso e aquilo, nós vamos ter que acreditar também. Mas eu só peço para vocês, não acreditem nessas façanhas, nessas coisas. Busque realmente o Criador, é o Filho de Deus, aquele que veio, se tornou carne, viveu entre nós e voltou para o seu trono, onde ele está. Está bem escrito. A ti apresento aquele que fez o céu e a terra, te deu o ar, a vida e tudo, e não habitará em templo feito pela mão do homem, e nem viverá, e nem necessita de ajuda se servir pela mão dos humanos. Então, vamos deixar muitas das coisas dessas prática que eles fazem com esses tempos, com isso e aquilo, e vamos viver realmente o Jesus, o Filho do Altíssimo, que é aquele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos viver a graça que é o Espírito, a graça é a caridade. Então vamos deixar de muitas das coisas que nós seguimos da lei do homem e vamos seguir a graça, o Espírito, que é o Pai. Aqui temos a parte, Judas Iscariote e seu Evangelho. Aí vem muitos, tem 120 comentários sobre isso aí. Então são várias coisas, tem os nomes aqui, tudo em inglês também, que eu não entendo. Essa foto aqui, ela é uma foto ilustrada. Isso aqui foi feito após, seria Judas beijando Jesus, do qual ela foi feita há muitos anos após, que até está em foto. Então, quer dizer, que nós não sabemos, pelo que consta o documento atrás, se realmente Jesus era essa pessoa aqui, ou era isso. Aqui são atores que fazem essa foto, mas nós temos que acreditar como foi Jesus, ou seja, Jesus é esse homem aqui. Então, vem aqui os vários comentários, Samuel fala sobre Judas, e vem, vocês vão estudando aqui. Isso aqui é muitos documentos que tem aqui, muitos e muito mesmo, que vocês não estudando pouco, vocês não vão conseguir chegar lá. Então, gente, eu peço para vocês, antes de me criticar e falar que eu estou mentindo sobre alguma coisa que eu falo, não. Eu estou falando o que eu falo, é sobre o que eu estudei, é a verdade que eu não traria aqui para mentir para vocês sem que eu não estivesse estudando. Estou mostrando para vocês aqui que eu estou estudando realmente e para poder passar para vocês o que eu estudei. Não estou passando para vocês qualquer coisa que vocês viram que eu falei no meus filmes lá. Se quiserem processar, vocês podem, mas está dentro da Bíblia ou dentro dos documentos anteriores que vieram e que vem ainda, que eu estou pesquisando mais, vou falar muita coisa sobre isso. Não estou mandando que alguém de vocês ou algum de vocês largue a sua religião, não. Você tem a sua religião. Não adianta eu mandar você largar de plantar soja, sendo você não gosta de plantar milho. Então, o que você vai fazer? Se você é de uma denominação, você vai entrar em outra, você vai estranhar, você vai achar que o Deus não está ali. Mas o Deus está sobre todas as coisas e em todos os lugares. Não só aqui onde eu estou e não na igreja que você estiver. Deus está em todo lugar, menos dentro dos templos, desses prostíbulos que falsifica a palavra de Deus. Deus está em todo lugar. Você vai lá em Mateus 6, quando você lê Mateus 6, você começa de 1, vai 1, 2, 3, o versículo. Quando você chegar no versículo 6, você vai ler que está escrito: quando quiseres orar, entre para seu quarto, a mesmas escuro, e faça oração que o Pai está lhe vendo. Não faça igual os hipócritas que chegam e ficam gritando na sinagoga para ser vistos pelos homens. Então, você, quando quiser orar, ore assim: Pai nosso que estás no céu. Isso ela está de Mateus 10 a 15. Vocês podem ir lá que vocês vão ver que eu não estou mentindo. Portanto, eu não gosto de falar o versículo. Eu falo o livro,
porque eu não leio a Bíblia linear. Muitas das coisas vocês veem que eu não falo versículo, porque eu leio ela linear. Eu não leio ela como uma Bíblia. Eu leio como a Escritura, que a Escritura não existia essas partes, igual vocês verem hoje, toda dividida entre livro, capítulo, versículo. Não, eu não leio ela por versículo, eu leio ela linear, que é eu sei, porque aí eu sei onde é que está o assunto. Eu sei onde é que está o assunto, eu leio linear. Eu vou na minha Bíblia, eu apago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, se vocês falar para mim na minha Bíblia, lê Mateus 8, aí eu vou, capítulo 6, versículo 8, eu vou apanhar um pouquinho, porque eu não leio quando eu estou lendo, eu não estou vendo ali se é 2, 3, 4, 5 ou 6. Eu leio ela linear, para que eu não seja engolido pelos cão gulosos, de que eu tenho que ler só um capítulo, só a parte que mais interessa. Então, eu leio a parte que não interessa aos líderes religiosos, aos sistemas religiosos, e leio a parte toda da qual está escrito. Porque eu creio que a Bíblia toda, ela é importante. Não só uns textos, ou seja, um versículo muito pequeno. Não, porque um versículo é composto de 6 a 8 palavras. Sim, tem capítulo aí que dá poucas palavras. Ele não dá nenhuma linha. Então você vai lendo aquilo ali e você lê só realmente o que você é orientado para ler. Então você vai acreditando. Igual eu estou falando aqui, você está vendo essa gravura aqui. Ela é escura. Não dá para você ver o desenho que tem no fundo dela. Essa outra daqui você já vê. A serpente emplumada. O voo da serpente emplumada. Dá para você ler. Você está vendo que por trás dela aqui no fundo tem. Mas o que está escrito atrás você não vê. A mesma coisa é a Bíblia. Se você não lê ela linear, você vai realmente ficar na mão dos cão-gulosos de que eles falam que você tem que fazer isso e você tem que fazer. Não. Você leia o capítulo inteiro e não o versículo. Se você anda numa cidade, você vai só no número, num comércio que você só sabe que existe aquele comércio, você não sabe que existe. Você fecha o olho, abre ali onde ele falou e ignora para frente e para trás. Você não tem condições de saber o que é a palavra de Deus. Você está sendo seguido pela palavra do ídolo que você está seguindo, que está mandando você ler, você está fazendo um elo, em vez de você pedir diretamente ao Pai, você está pedindo ao segundo e transformando Jesus em terceiro. Não, Jesus tem que ser o primeiro, ou seja, o primeiro é você, ele é o segundo. Ele é o segundo, ou seja, buscando de lá para cá, ele é o primeiro a quem nós temos que recorrer. É melhor nós ser o segundo e ele ser o primeiro, do que nós ser o primeiro e ele ser o segundo. Então não vamos deixar ele para terceiro, sendo que nós podemos chegar realmente que ele é o caminho, a verdade e a vida. É o pão que desceu do céu, não o pão que nasceu da terra. Bem entendido?